Chegou! Vamos que vamos! Força na botina aqui na nossa pracinha mais um dia. E hoje a gente vai falar sobre uma questão pontual relativa à frequência, ao ritmo e à sincronização. Eu não estou no estado 100% sincronizado com esse momento, mas eu sei que durante o momento a gente vai fazendo o necessário para que a gente se sintonize. Então, se a gente puder fazer uma respiração junto aqui para ir sutilizando um pouco esse nosso campo mental para a gente conseguir se comunicar sem tanta interferência. Aqui nesse momento a gente está numa série de muita gente aqui em volta, então é o que há para o momento e a gente vai fazendo conforme a possibilidade. Bom, hoje, quando a gente fala sobre esse ponto, eu preciso trazer uma história que me aconteceu quando eu estava viajando há algumas semanas atrás para a cidade de Alto Paraíso de Goiás. E aconteceu um festival, o Festival AIA. No final do evento apareceu um senhor lá que não estava participando do evento, mas ele sentiu que deveria ir até lá. E era um senhor que ele não estava integrado nesse movimento de regeneração, espiritualidade, mas a música chamou. Ele sentiu que deveria estar lá. A música fez ele chegar até lá, música medicina. E ele estava com um tambor, né? O pessoal tinha deixado alguns instrumentos lá, tinha um rapaz que estava tocando. E ele estava com aquele bumbo, uma zabumba, alguma coisa assim, e tocando fora do ritmo, fora do tom e até um pouco com um volume um pouco mais além do que o pessoal estava cantando ali naquele momento, e estava gerando uma certa perturbação em mim, principalmente, que estava ouvindo ali, estava cuidando para deixar as coisas um pouco mais harmônicas. E hoje veio aquele detalhe, né? Às vezes a gente fala do cisco no olho do irmão e esquece que tem uma trave no olho da gente. E algo que eu percebi ao longo desse tempo é que talvez eu seja também essa pessoa que está em desincronia, que às vezes pega e toca fora do tom, toca com um tom muito alto no Instagram, na rede social, por exemplo, né? Quando eu trago uma informação aqui que está muito acima do ritmo que o pessoal está pegando, fazer o quê? Aquilo gera uma turbulência, gera uma perturbação no meio. E ali, naquele momento, quando eu estava conversando com aquele senhor, eu falei, segura, dá uma segurada, tentei mostrar para ele, tentei conduzir. Isso aconteceu em outros momentos também, mas tentei conduzir para mostrar qual que era o ritmo que estava tocando e sendo tocado ali naquele momento. E de alguma forma, por um determinado tempo, houve essa harmonização. Mas nem todo mundo está com a construção completa dentro de si para se perceber por si próprio. Às vezes a gente acaba dependendo muito do olhar externo para se perceber. Então, em determinado momento que eu soltei, logo voltou aquela desincronia. Então, é aquela questão, né, de plantar no solo pedregoso ou com erva daninha, que logo que o sol aparece, a erva seca, né, cresce, mas não cria raízes, e daí já voltou naquele ponto de sincronização. Isso aqui vale para qualquer cenário, né? Quando a gente está falando de um vídeo aqui onde a gente está conversando, a atenção que é sustentada, às vezes ela não está suficiente. Quando a gente está numa reunião, por exemplo, hoje eu estava numa reunião lá na igreja. Eu, por vários momentos, prestei atenção que eu não estava conseguindo prestar atenção completa. Eu busquei permanecer ao máximo sem gerar interferência, porque nosso pensamento ele também gera perturbação no campo, seja porque a gente pensa, faz uma contração no rosto e isso vai repercutindo, ou seja simplesmente pela vibração mesmo do pensamento.
Então, quanto mais a gente consegue neutralizar esses pensamentos para que não gere perturbação, não gere dissonância e desincronize o conhecimento que está sendo transmitido ali, mais a gente vai conseguindo compreender os assuntos, seja individualmente ou coletivamente. Coletivamente, às vezes a gente consegue ir um tanto além porque mais gente consegue prestar atenção. Um presta atenção num ponto, o outro presta atenção no outro ponto, e depois a gente vai se complementando, porque cada um vai viver o que tem para viver, cada um vai receber o que tem para receber, vai aplicar o que tem para aplicar, e num determinado momento a gente vai se tornando exemplo naquilo que a gente aprendeu, que a gente praticou, e quando a gente se torna exemplo, a gente começa a compartilhar, e esse conhecimento ele vai sendo difundido, ele vai sendo amplificado. Mais pessoas passam a tomar consciência e ancorar aquela consciência, passa a encarnar aquele espírito renovado naquele determinado ponto. Então, quando a gente está falando de consciência planetária, quando a gente está falando de transição planetária de consciência, a gente também está levando em conta essa questão. Ó, quase que eu trouxe um pensamento ali que não estava bem formado, mas eu decidi segurar ele, mesmo permanecendo um pouco desintonizado aqui, para aquilo não gerar uma interferência no momento que não convém. Pode ser que num outro momento esse pensamento ele possa vir a complementar e fazer alguma coisa que seja positiva, mas se ele vem num momento que não está de acordo, aquilo gera desincronia, gera perturbação, gera dissonância. E quando gera dissonância, quebra a ressonância, e aquilo ali faz a gente perder essa força, ou melhor, a força ela se dispersa, ela chega até mais longe dependendo do caso, mas não chega com a intensidade que talvez a gente esteja esperando para aquele momento. Então, quando a gente está falando de transição planetária de consciência, a gente está falando de um processo onde muitas pessoas, enquanto instrumentos, enquanto aparelhos, enquanto pilares de sustentação de uma nova forma de se coabitar e coexistir nesse plano e nos planos adjacentes, onde é necessário que ocorra um processo a nível individual, onde você comece a perceber quais são esses pontos que precisam ser melhorados, quais são as virtudes que precisam ser desenvolvidas, onde que você não está sendo fiel a si mesmo, por exemplo, e você começa a fazer esse processo de lapidação, de burilamento, de autoaperfeiçoamento, autoatualização, e no determinado momento você se torna aquilo que você está buscando ser. E se você consegue se estruturar, se firmar, se ancorar para continuar sendo aquilo ao longo do tempo, sem que outras pessoas, outras egrégoras precisem ficar te chamando a atenção para você voltar, acordar e permanecer acordado, aí sim você já atingiu um estado praticamente aí desse novo humano. Pode não estar perfeito 100%, mas já dá para fazer um caldo, já gera transformação nos que estão ao teu redor. A nível pessoal é dessa forma, mas ele também, o processo de transição planetária de consciência, ele também é um processo que ele é coletivo, ou seja, ele está acontecendo em vários locais do planeta por diversas formas, em diversas linhagens, ao mesmo tempo, simultaneamente, cada linha com a sua função, cada função com a sua necessidade para ser atendida, cada pessoa para aprender aquilo que vai ser mais benéfico na vida dela e para o coletivo. Então, cada qual vai recebendo o que é necessário para que a consciência coletiva esteja nesse ponto de regeneração daqui a alguns tempos. Então, é um processo que ele já está acontecendo aí há muito tempo, e
está se acelerando, vem se acelerando ao longo dos últimos anos e vai começar a se acelerar cada vez mais. Já está começando esse processo de aceleração e eu, enquanto um dos embaixadores desse movimento de aceleração, estou fazendo a minha parte de vir aqui e colocar mais uma pitada de: olha, é isso aqui, esse conhecimento ele está ao máximo que me cabe e é possível nesse momento sendo sustentado. Ele está sendo sustentado por outras pessoas que estão ao nosso redor e esse processo de aceleração ele vai continuar acontecendo e vai se acelerar cada vez mais. Ponto, essa é a mensagem. E quando há dissintonia, às vezes ela acontece por rebeldia, por não querer se colocar nesse estado de mudança, justamente por querer manter o conforto ou por estar viciado no estado atual, não querendo fazer juízo de valor, mas cada um vai saber exatamente onde que dói, onde que o calo aperta, ou melhor, onde que aperta o calo. Então aqui, ó, bem por aqui tem algo que está aqui no meu campo, talvez no nosso campo, que ainda precisa ser olhado. Tá tudo bem, ninguém tá aqui no estado de perfeição ainda. Quem sabe daqui a uns tempinhos estamos sendo perfeitos como podemos, né? Perfeitos da forma como a gente é, mas sempre dá para se aperfeiçoar um pouco mais para nós e para os que estão ao nosso redor. Então, trazendo aquela linha do Confúcio, primeiro você cuida de se harmonizar a si próprio, cuida da própria vida. Cuidando da própria vida, você consegue cuidar um pouco mais dos seus, daqueles que estão ao teu redor, a tua família, teus parentes, a tua vizinhança, quem sabe, aqueles que andam junto contigo. E além, a gente vai, a partir do momento que consegue fazer esse processo, sustentar, ancorar e permanecer com essa estrutura harmônica para além de si, a gente começa a galgar novos territórios, vai expandindo o território, vai harmonizando a sua terra, a sua cidade, o seu estado, o seu país, vai começando a ganhar novos territórios a partir da tua frequência harmonizada. A frequência interna que é a grande questão. A sua frequência consegue ter estrutura interna para permanecer sendo consistente, permanecer sendo reta, permanecer sendo uma vibração de amor, de alegria, de luz, de sabedoria, independente das perturbações que venham? Se sim, cada vez melhor. E à medida que você consegue transbordar isso para frente e ajudar novas pessoas a entrarem em uma sintonia compatível, cada um com a sua individualidade, e podendo criar uma egrégora coletiva mais harmônica nesse sentido, aí esse corpo todo maior começa a ganhar um tanto mais de poder de influenciar o meio, o ambiente, a casa comum. E a gente vai alcançando novos patamares, sempre avante, cocriando horizontes, elevando gigantes e movimentando montes, como dizemos por aqui. Essa que é a tal da divina alquimia quântica que viemos falando. Então, cada um sendo um pilar, sendo um instrumento, chamando na base da macrocomputação quântica, cada um é um supercomputador, processando a realidade, ajudando a processar a realidade. Então, aquilo que você toma de conhecimento,
aplica, vê na sua prática e aprende como transmutar a sua realidade, você cria a capacidade de ensinar outros desses supercomputadores dentro da rede. Mais do que apenas ensinar, você pode aprender. Mais do que apenas ensinar e aprender, você pode melhorar a banda de conexão. Como essa conexão acontece, como essa troca, esse intercâmbio de recursos, de energia, de pecúnia, dinheiro, de sentimento, de rede, de acesso, de sabedoria, de afeto, propósito compartilhado, capacidade de agir em coletivo, capacidade de confiarmos uns nos outros e naquilo que a gente tem para além desse plano, a nossa espiritualidade, seja nos pontos incomuns ou seja nos pontos não incomum ainda, que a gente expanda essa nossa capacidade de nos conhecermos a nós mesmos. É aquele ponto, já falei algumas vezes, volto a repetir, é algo que tem que ser falado com um pouco mais de um ritmo mais suave para poder diluir a luz, mas precisa ser dito. Nós nos criamos e permanecemos nos cocriando. Deus somos um e um somos nós. Ponto. Criados à nossa imagem e semelhança. Então cada fractal de nós também é capaz de atender em nosso favor. Esse ponto aqui eu vou guardar ele para um outro momento, mas já fica aqui essa reflexão. Se você tiver alguma informação nesse sentido e já quiser compartilhar, fique à vontade, mas eu vou segurar esse ponto da fractalidade aqui por mais alguns instantes. Ponto. Tem certas coisas que você já está pronto para saber, que você já deveria estar sabendo, já deveria estar aplicando. Se você está chegando aqui, muito obrigado. Sinto muito se isso interfere de alguma forma na sua autoobservação de uma forma que não te foi agradável nesse primeiro momento. E é o que precisa ser feito. Então é aquele ditado que a gente vê em algumas placas de obras, conforme a gente está aqui nessa grande obra, nessa grande construção, reconstrução e reedificação. O transtorno passa, o benefício fica, e assim a gente vai seguindo a nossa grande transformação, essa transição planetária de consciência, esse nosso processo de transplante, né, da velha Terra para a nova Terra, buscando ser esses novos humanos, cada vez se conhecendo melhor a si, conhecendo todas as suas faces, as suas interfaces, suas luzes, suas sombras, suas cores e espectros vibracionais, sejam para o bem ou para o mal, que a gente conheça-nos como um todo, que a gente conheça o nosso tal, que a gente conheça o Yin e o Yang, que a gente conheça tudo que nos completa, que nos contempla, para que a gente possa se contemplar por inteiro, permanecendo inteiro, permanecendo firmado na semente da verdade que já foi plantada, que já nasceu, já brotou, já está sendo cultivada no coração de cada ser humano. E é isso aí. Estamos chegando aqui aos 20 minutos e nesse momento, se você está chegando aqui, está conseguindo chegar aqui sem grandes interferências, ótimo. Estamos sincronizados. Sintonizados e sincronizados.
que possamos permanecer, que possamos acelerar esse ritmo, pois agora, se a gente olha para esse quesito de rede, nós somos elos que conseguem se comunicar com mais facilidade do que outros muitos elos. E quando a comunicação ela está potente, o poder compartilhado, a mente mestra, a harmonia mental perfeita que se forma a partir desse conjunto de elos é muito maior. Se você ainda não segue o canal Move Montes, te convido a seguir, curtir, compartilhar, se for do seu sentir, e permanecer acompanhando conforme as informações quiserem ser transmitidas por aqui. Caso você também queira se colocar enquanto compartilhador dessas informações que você também recebe, entre em contato, @movemontes no Instagram, a gente consegue trocar uma ideia com facilidade. Em outros casos, Pedro Moreira de Luz continua por aí. Podemos estar fazendo outras formas de construção dessa realidade para além da transmissão de informações. É isso, um beijo de luz no teu coração, luz, paz, amor e regeneração para viver na verdade em nosso coração, que o novo ciclo chegou, está aí, está sendo acelerado. E é isso, ficamos por aqui, um beijo de luz novamente e até loguinho. Até mais.